E aí galera, aqui é o Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Um bate-papo quadrinístico que diz respeito justamente a uma indagação, né? Os quadrinhos de hoje de super-heróis nada presta de verdade? O bom realmente é só o antigo? Será que isso é justo com os quadrinhos modernos? Tal comparação, como é que fica realmente na sua cabeça? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos bater um papo sobre esse assunto, justamente para que a gente possa aguçar um pouco a nossa discussão sobre os nossos queridos gibizinhos. Antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer e também curta esse vídeo. Curtindo o vídeo, você ajuda bastante na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, se for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar o canal, o link está na descrição do vídeo. E também siga o nosso perfil lá no Instagram. Valeu mesmo pela força, galera, valeu pelo apoio de vocês. Vamos então ao nosso bate-papo quadrinístico. Por muitas vezes, eu escuto as pessoas falando, leio e vejo, converso com algumas pessoas e elas me dizem que eles não compram nenhum quadrinho de super-herói moderno porque tudo que tinha que dar de super-herói já deu. A gente até conversou um pouco sobre isso num vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida, caso você não tenha assistido o vídeo, onde eu faço justamente a pergunta se quadrinho de super-herói já tinha tudo que tinha mesmo para dar e, enfim, se nada presta mesmo. Mas tem muita gente que não compra e tem quadrinhos modernos hoje, os quadrinhos de super-heróis de hoje, porque eles acham que o bom mesmo foi até uma certa altura da década de 90, então um pouquinho ali, o começo da década de 90 para trás é bom, desse trecho para frente nada presta, tudo é ruim, só tem ideia estapafúrdia e tudo mais. Só que eu acho que isso não é exatamente justo com um quadrinho moderno. Por quê? Porque eu penso que, em primeiro lugar, toda fase de construção de super-heróis tem histórias boas e histórias ruins. Eu sou um leitor de longa data, gente, e eu não consigo afirmar que tudo que é da década de 70, da década de 80 e começo da década de 90 é bom, porque isso não é verdade. Existia histórias boas e existia histórias ruins, e eu penso que sempre tem, mesmo quando a gente pega a criticada fase da década de 90, né, tem histórias boas e tem histórias ruins. O que pode acontecer é o volume, né? Como assim? É o volume, ué. Eu posso dizer que na década de 80, por ali, quando eu estava lendo o quadrinho, tinha muito mais histórias boas do que ruins. E hoje, muitas vezes, a gente tem mais histórias ruins do que boas. Então isso deixa a balança meio descompensada. E isso realmente é verdade. Então eu olho hoje para o bojo todo de super-herói e eu vejo mais histórias ruins do que histórias boas. E eu olho lá para trás e eu vejo mais histórias boas do que ruins. Mas não é justo, na minha opinião, dizer que tudo é ruim e que não fizeram nada que preste do meio da década de 90 para frente. Tem coisas bacanas sim, tem fases interessantes sim, e infelizmente existem fases ruins e ideias de fato estapafúrdias que muitas vezes as editoras acabam tendo e que não funcionam. Mas eu acho que a questão é importante se entender isso. Em toda fase existem histórias boas e histórias ruins. Na década de 80, 70 ali tinha mais boas do que ruins e hoje acaba tendo mais ruins do que boas. Quanto a isso, eu não discuto muito. A segunda coisa que eu penso a respeito disso daí é que a gente, ao olhar para essas coisas, não está sendo justo com os autores de hoje. Que autores? Os caras bons, porque existem autores bons, existem escritores bons que estão produzindo boas histórias de super-herói. E muitas vezes você não está lendo e está perdendo boas experiências de leitura. Como assim? Olha, dá uma olhada, por exemplo, no Demolidor do Chip Zdarsky. Cara, é muito bom, o cara está fazendo um trabalho muito competente ali, desenvolvendo muito bem o personagem. Eu penso, por exemplo, que o Superman do Peter Tomasi com Patrick Gleason é outra fase do Superman que vale a pena acompanhar, galera. Saiu aí nas mensagens do Superman e é uma fase que me agradou muito, que eu gostava muito de ler. Eu gosto muito do Detective Comics do James Tynion IV. É uma fase ali do Batman que é muito bem trabalhada. Eu acho as histórias instigantes e eu esperava ansioso mês a mês para ver a sequência. Então, existem bons exemplos sim. Penso que o Gavião Negro, por exemplo, é outra boa experiência de leitura. Penso também que, além disso, a gente tem muito a aproveitar aí com o Thor do Jason Aaron, que tem feito já um trabalho há bons anos junto ao personagem, tem ficado bacana. Então, não é verdade que é tudo ruim. O Donny Cates é outro cara muito competente, que
tem conseguido fazer boas histórias, que tem conseguido entregar pra gente bons materiais. Dependendo do que é produzido, o Tom Taylor também tem aí feito alguma diferença. Então não é justo, na minha opinião, dizer que tudo de super-herói que sai hoje é ruim, porque tem uns autores bons, tem desenhistas sim que são bons, como por exemplo o Russell Dauterman, que faz um trabalho muito, mas muito bom. Então não é verdade, tá? Pelo menos para mim, não é verdade, não é justo com os autores modernos ou com a fase atual dizer que tudo é ruim. O que eu acho é que tem mais ruim do que bom. Mas o bom realmente tem valido a pena acompanhar, que são títulos, por exemplo, que quando acabam surgindo eu quero a sequência. Eu não tenho como não sentar o pau ou dizer, por exemplo, que a fase atual do Incrível Hulk é ruim. A fase anterior, que é o Hulk Show, é horrível, mas a fase atual é muito boa. A fase do Gary Duggan também não foi lá essas coisas, mas cara, a fase atual é boa. Então, muitas vezes pode acontecer aí de um personagem ir tendo uma sequência de histórias ruins, mas cai na mão de um cara bom, o cara faz a diferença hoje também. Tem autores fazendo a diferença hoje sim. Então, pense um pouco sobre isso e avalie um pouquinho mais as coisas, que o quadrinho de super-herói ainda pode render boas histórias. Tudo depende na mão de quem está esse herói, né? Que tipo de história que esse cara está produzindo. Então eu penso sim que ainda vale a pena dar uma chance para quadrinhos modernos nesse sentido. E por fim, um terceiro elemento que eu penso é que é importante a gente pensar no quadrinho moderno e no super-herói, nos quadrinhos de super-herói de hoje, principalmente para quem está começando a ler gibi. Então a pessoa que está começando a ler gibi, é bom que ela inicie também nos quadrinhos modernos e não nos clássicos, porque os clássicos têm suas peculiaridades narrativas do período e que muitas vezes pode causar estranheza para o leitor moderno. Então é bom que ele pegue e comece a ganhar uma bagagem com os quadrinhos atuais para depois ler as histórias antigas. E aí sim eu acho que ele vai ter um proveito maior da leitura do gibi a partir deste momento em que ele já está mais ambientado com o mundo do super-herói, com as histórias mais modernas, com um roteiro mais dinâmico, que são histórias inclusive muito mais rápidas para você ler do que as histórias antigas. Eu não acho que seja uma boa pedida um cara que está começando a ler gibi, você dá Crise nas Infinitas Terras para ele ler. Muita gente hoje em dia que está começando a ler gibi agora não curte Crise nas Infinitas Terras, gente, justamente porque é verborrágico, tem bastante texto e tem algumas coisas que incomodam, como por exemplo, o cara moderno hoje ele não vai curtir coisas do tipo assim, vamos supor que o cara tá lá com uma maçã na mão e tá lá, aliás, mordendo a maçã. Aí tá numa caixa texto escrito assim: então James dá uma mordida numa suculenta maçã. E ele tá lá mordendo a maçã. O cara tá vendo isso, não precisa estar escrito em cima. Isso incomoda o cara de hoje em dia. Não incomoda eu, mas incomoda o cara de hoje em dia. Tanto é que um rapaz uma vez pegou um gibi para ler e ele parou de ler e falou assim: o cara pensa que a gente é burro? Eu falei: o que foi que aconteceu aí, cara? Ele falou: olha, tá escrito aqui, ó, o cara tá dando um soco num sujeito e tá escrito em cima que o cara está dando um soco no sujeito. Ele falou: mas eu tô vendo que ele tá dando um soco. Pra que escreveu que ele tá dando um soco? Entendem? Ou seja, era um jeito de narrar a história que era diferente e que muitas vezes incomoda leitores de hoje. Ah, mas isso aí não é bem assim. Claro que é, gente. Se você muitas vezes pegar um seriado antigo e der para uma pessoa que está acostumada com os seriados de hoje, ele acaba às vezes achando o seriado antigo que você gosta tanto, um tanto que chato, por causa do jeitão da história, do jeito que era conduzido as coisas. Então, é importante a gente ter esse elemento com a gente, de que o moderno é importante para iniciar a pessoa que está começando agora a ler quadrinho, para depois levá-lo para o clássico. Eu acho, inclusive, que na própria escola, quando dão literatura para a molecada ler, deviam dar literatura moderna para depois dar os clássicos para essa molecada ler, para eles começarem a se habituar com a leitura, com aquilo que dentro do linguajar deles, para depois ser transportado para Machado de Assis e afins, e não começar com aquilo que é complexo, para o cara já pegar birra de leitura de pequeno, porque ele não está entendendo nada que está sendo dito. Tudo isso pesa muito e tudo isso precisa ser avaliado. Então eu penso o seguinte: os quadrinhos de super-herói, hoje, a maioria pende para ser mediano e fraco, mas ainda tem bastante coisa boa e vale a pena dar uma conferida. Penso que a década de 80, 90 e 70 tem mais ruim, tem mais bom do que ruim. Então isso é um peso que sempre vai valer e muita coisa foi plantada nesse período. Isso também leva muito em conta quando a gente pensa em qualidade de história. Mas eu também acho que a gente também precisa entender que
sempre há fases de histórias boas e ruins, e por fim que a gente também tem que se ligar que o moderno é importante para aquele que está começando agora. Bom, galera, é isso daí. O que você acha disso tudo que eu falei? Concorda comigo? Discorda? Vamos conversar, porque o objetivo aqui do bate-papo quadrinístico não é necessariamente a gente só concordar, mas a gente pensar sobre o que a gente está conversando sobre os nossos maravilhosos e queridos gibizinhos, beleza? Então deixa aí sua opinião aí nos comentários, porque vocês sabem que conversar com vocês é sempre muito bom e a opinião de vocês enriquece também muito o vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.